O que é, de fato, um dia de memória? Hoje, a gente vai mergulhar fundo no legado da escravidão para entender como o simples ato de lembrar, na verdade, nos chama para um compromisso muito maior. Sabe, o dia 25 de março, para muita gente, pode parecer só mais um dia qualquer no calendário, né? Mas a verdade é que essa data tem um peso, um chamado para a gente pensar que vai, olha, muito além de ser só um risquinho na folhinha. A análise que a gente está fazendo aponta para uma palavra-chave: integridade. Pois é, um convite à integridade. Mas peraí, integridade? O que isso quer dizer nesse contexto? É exatamente isso que a gente vai investigar agora, olhando para 3 jeitos diferentes de entender essa ideia. Então vamos lá para o nosso primeiro ponto. Para a gente entender esse tal convite à integridade, a primeira coisa é saber o que exatamente estamos recordando nesse dia. Pois é, o nome oficial é esse. É um dia criado justamente para que a gente nunca se esqueça de um dos capítulos mais sombrios da história da humanidade. Isso já levanta uma pergunta, né? Qual o tamanho real do legado que isso tudo deixou? E olha, o que realmente chama a atenção aqui é como o passado e o presente estão totalmente conectados. Não é só uma história de livro, algo que aconteceu lá atrás. A gente está falando de um processo brutal. Milhões de pessoas que tiveram sua dignidade humana negada. E o mais sério, as consequências disso, as desigualdades que a gente vê hoje, são feridas que ainda não fecharam. E é exatamente aqui que a gente chega no primeiro conceito importante do nosso papo: a integridade da história. Porque lembrar desse passado todo não é simples, exige um compromisso sério. Então, o que seria essa tal de integridade histórica? O ponto aqui é que não basta só lembrar, é preciso lembrar do jeito certo. É um compromisso total com a verdade, sem tentar diminuir o que aconteceu, sabe, sem passar pano, é reconhecer as injustiças. No fim das contas, é um ato de pura responsabilidade. Essa citação resume tudo perfeitamente, né? Manter essa integridade é a forma de honrar as vítimas e mais, é o jeito de garantir que essa história seja passada para frente com responsabilidade. Pensa bem, o jeito que a gente conta isso hoje define se estamos de fato honrando quem sofreu ou se estamos, pelo contrário, passando uma versão incompleta da história para frente. Bom, a partir desse ponto, a conversa fica maior, porque essa ideia de integridade não serve só para como a gente conta a história. Ela também tem a ver com a responsabilidade das nações, dos países que foram construídos em cima dessa realidade. E aqui a gente vê um contraste muito claro. De um lado tem a negação, é quando uma nação escolhe basicamente varrer as partes feias da sua história para debaixo do tapete. Do outro lado, a gente tem a integridade, que é o quê? É usar esse passado, mesmo mais doloroso, para promover justiça e inclusão. É uma escolha, e essa escolha diz muito sobre o caráter de um país. E aí vem uma ideia bem forte. A maturidade de uma sociedade não é medida por um passado perfeito. Porque vamos combinar? Isso não existe. A verdadeira medida é a coragem que essa sociedade tem de encarar os efeitos do seu passado hoje, no presente. Ok, a gente falou de história, falou de nação, mas agora vamos trazer essa conversa bem para perto. Para o nível individual, que talvez seja o mais decisivo de todos. E aqui o convite é direto para cada um de nós. A tal da integridade pessoal é sobre olhar para dentro, sabe? Parar e pensar. Quais são os meus valores? As minhas atitudes do dia a dia, elas ajudam a combater o preconceito ou acabam reforçando? As escolhas que eu faço são conscientes? São éticas? E essa é a chave, né? A construção de uma sociedade mais justa não vem só de cima para baixo, com leis e governos. Ela começa aqui, ó, no plano individual. Começa nas decisões que cada um de nós toma todos os dias. Beleza. Então, com essas 3 ideias na cabeça, a integridade da história, da nação e a nossa, pessoal, a gente consegue começar a juntar as peças e entender como a memória vira uma ponte para o futuro. Essa imagem da ponte é perfeita para a gente entender o processo. A base de tudo, o ponto de partida, é a memória histórica, sem maquiagem. O presente é a travessia dessa ponte, é a nossa ação, tanto como país quanto como pessoas. E o destino, onde a gente quer chegar. Num futuro onde a humanidade como um todo seja, enfim, mais íntegra. E com essa frase a gente fecha o raciocínio de um jeito muito forte. O dia 25 de março deixa de ser só um símbolo no calendário. Ele vira, na verdade, um convite à coerência. Será que o que a gente lembra, o que a gente faz e os valores que a gente diz ter, será que tudo isso está alinhado? Então, a gente termina com essa pergunta no ar, para todo mundo pensar.
Depois de tudo isso, a questão não é mais só sobre o passado, é sobre o agora. De que forma essa busca por integridade pode e deve guiar as nossas escolhas hoje, amanhã e sempre?